Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Mateus 5:13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Hoje, eu venho aqui para mais um episódio da nossa programação Quem é Você em Cristo? Onde eu quero dizer a você que está me ouvindo que você é o sal da terra. Isso mesmo, você é o sal da terra. Mas o que significa ser o sal da terra? Significa fazer a diferença. Se você parar para pensar ao pé da letra, quando nós pegamos um alimento sem tempero nenhum e colocamos uma pitada de sal, o sabor do alimento muda por completo. E aquilo tem uma total diferença. Ser o sal da terra é fazer a diferença, é temperar por onde quer que caminhamos. Jesus diz nessa passagem que nós somos o sal da terra. Ele diz que nós temos essa função de fazer a diferença por onde caminhamos. Ele também afirma que se a gente perder o sabor, não serviremos para mais nada. Nós seremos tratados como algo que é jogado fora. Por isso hoje eu quero dizer a você que é muito importante que você ressignifique os seus comportamentos, entendendo que você é o sal da terra, que você é um tempero, que você é alguém que faz a diferença. Presta atenção. Se você parar para olhar no nosso mundo, existem muitas pessoas iguais, pessoas que caminham na mesma direção, pessoas que não fazem diferença na vida de ninguém. E muitos de nós admiramos quando vemos alguém que faz a diferença, alguém que anda na contramão, alguém que faz algo surpreendente. É exatamente isso que Jesus nos convida a ser e a fazer quando diz que nós somos o sal da terra. Hoje, eu quero que você comece a ressignificar o seu próprio comportamento, olhando para si próprio, olhando para si mesma e entendendo, olha só, quantas vezes nós não nos observamos, não percebemos que o nosso comportamento nos faz ser exatamente como Jesus disse aqui, alguém que perdeu o sabor, alguém que se tornou tão comum, que está tão indiferente às coisas à nossa volta, que já não fazemos a diferença na vida daqueles que nos cercam, já não temperamos mais nada. A função do sal é justamente essa, fazer a diferença, temperar, trazer algo novo, mudar o cenário. E é isso que Jesus nos convida a fazer. Mas quantos e quantos de nós ainda caminhamos sem entender quem somos em Cristo? E sem entender quem somos em Cristo, muitas das vezes nós caímos nas ciladas malignas. Eu quero dizer a você que todos nós que habitamos essa terra, estamos suscetíveis às ciladas do inimigo. E as ciladas dele são exatamente setas lançadas na nossa mente para nos fazer acreditar em determinados pensamentos e com isso nos posicionar dentro disso. Eu vou ser um pouco mais clara. Quantos de nós pensam, eu não consigo fazer tal coisa, eu não sou capaz, eu nem sei fazer isso, eu não consigo, eu sou pequeno demais, olha, ninguém se importa, ninguém respeita, nem vale a pena. Quantos de nós alimentamos esse pensamento dentro de nós, acreditando que nós não somos capazes de fazer a diferença, acreditando que nós somos tão insignificantes que nós não podemos, em hipótese alguma, fazer algo diferente para ajudar as pessoas. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que esses pensamentos negativos que te diminuem, que te faz se sentir incapaz, esses pensamentos que faz você retroceder, que faz você se sentir alguém que não pode fazer a diferença, são pensamentos malignos. Porque em Cristo nós podemos fazer todas as coisas. A palavra do Senhor diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos direciona. Então é importante que a partir de hoje, essa mensagem, ela seja uma semente para colocar você numa nova posição. Presta atenção no que eu estou te falando.
Você vai começar a perceber a partir desse momento quais são os comportamentos que muitas das vezes você deveria ter, mas ainda não tem, porque ainda está apoiado em setas malignas, em pensamentos malignos que fazem você acreditar que é pequenininho ou pequenininha demais para fazer alguma coisa que o Senhor colocou em seu coração. Escuta, eu ouvi recentemente uma pessoa dizer isso e eu achei isso muito forte. Quando você sentir desejo de ajudar alguém, isso é Deus te dando um sinal. Às vezes aquela pessoa orou pedindo essa ajuda e Deus quer usar a sua vida, mas se você retrocede, se você não é o sal da terra, muitas das vezes você vai ser indiferente, se posicionando dentro de ciladas malignas e não cumprindo aquilo que o Senhor te chamou para ser, sal da terra. Você foi chamado para fazer a diferença e não permanecer da mesma maneira. É necessário que você, a partir de hoje, ressignifique esses pensamentos negativos que te aprisionam numa posição pequena, de alguém que não pode fazer nada, de alguém que é uma vítima, de alguém que não pode ajudar o seu próximo. Eu quero dizer a você que você não deve mais acreditar nas mentiras malignas. Muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele bagunça tanto a nossa vida, ele cria tanta confusão nas nossas atividades, nas coisas que nós precisamos fazer, ele nos distrai tanto, ele nos atrapalha tanto, ele coloca tantos obstáculos que ele faz a gente acreditar que não temos nem tempo para ajudar o nosso próximo. Eu quero dizer a você que quando vier na sua mente, eu não tenho tempo, isso também não é uma verdade. Se você priorizar, se você organizar, se você pedir a Deus, é como eu acabei de dizer, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por isso hoje, o meu convite a você que está ouvindo, é que você aprenda a ser a diferença na vida daqueles que te cercam, que você aprenda a se posicionar como o sal da terra. Jesus afirmou em sua palavra, vocês são o sal da terra. Nós somos o sal da terra. E o que o sal da terra tem que fazer? O sal da terra tem que temperar, ele tem que fazer diferença. Eu não vou ser repetitiva, eu vou deixar claro para você qual posicionamento você precisa ter. Existem momentos que nós somos convidados a fazer a diferença, a ajudar o nosso próximo e nós retrocedemos. Existe um versículo que diz, aquele que pode ajudar e não ajuda, peca. Você precisa entender, se você pode estender a sua mão e não estende, você está pecando. Você precisa fazer o bem mesmo aos que fazem o mal. Escuta, às vezes nós estamos cercados por pessoas maldosas, pessoas que nos difamam, pessoas que falam mal de nós pelas costas, pessoas que muitas das vezes nos tratam mal. Mas o Senhor Jesus nos chamou a fazer a diferença, a fazer o bem para essas pessoas. É muito fácil ser gentil com quem é gentil, mas se posicionar como sal da terra é literalmente ser gentil com quem não é gentil. É fazer o bem mesmo àqueles que fazem o mal, mesmo àqueles que não te fazem o bem. E aí você pode dizer, Nara, eu não vou fazer isso com uma pessoa que me maltrata, eu não vou fazer isso com uma pessoa maldosa, olha só. Presta atenção, esse pensamento de semear a mesma semente ruim àqueles que semeiam semente ruim é um pensamento maligno, porque perceba, como que essa pessoa vai aprender a fazer o bem se ela não receber o bem? Como ela vai aprender a fazer o bem se não houver um exemplo próximo dela, para que ela seja impactada por aquilo que faz a diferença, pelo tempero? Olha, essas pessoas muitas das vezes fazem o mal porque estão tão habituadas a ser cercadas por pessoas que fazem o mal, que elas não sabem o que de fato é receber uma gentileza, receber um sinal de amor de Deus, receber alguém que faz a diferença. Olha, você precisa entender que você está sendo chamado para fazer o bem, não importa a quem, não importa se te fizeram bem ou se te fizeram mal, seja o sal da terra, sem esperar recompensa, não espere aplausos, não espere elogios, não espere que as pessoas fiquem te vangloriando porque você fez o bem, apenas faça, seja o bem aonde quer que você for, faça a diferença aonde quer que você estiver, faça a diferença na vida daqueles que estão à sua volta. É importante que você compreenda o que é ser o sal da terra. O sal, ele simplesmente tempera o alimento. Ele não fica esperando que as pessoas elogiem, ele não fica esperando que as pessoas façam alguma coisa para vangloriá-lo, mas é importante você saber que o sal, ele é sal independente do que aconteça. Se as pessoas reclamarem ou se as pessoas elogiarem, o sal continua sendo sal. E é isso que você está sendo convidado a fazer, a dar amor em meio a tanto ódio. Quantas pessoas hoje caminham tão indiferentes umas às outras? As pessoas veem a dor das outras e olham como se não fosse nada. As pessoas veem pessoas
sofrendo em hospitais, em leitos, pessoas sofrendo no meio da rua, crianças sofrendo, passando necessidade. E quantos de nós não entendem que amar o próximo significa ajudar, contribuir, abandonar a indiferença e o ódio? Quantas pessoas passaram por algum problema no passado, uma experiência negativa, alguém que te ofendeu, e você caminha com o seu coração relembrando essa ofensa? É importante que você se torne o sal da terra, abandonando o ódio e resplandecendo o amor de Cristo em sua vida. Olha, ser o sal da terra é ajudar os outros, é aumentar a fé daqueles que muitas das vezes estão caídos, aquelas pessoas que estão desesperançosas, que já não sabem o que fazer, sabe? Às vezes tem alguém no teu trabalho, do teu lado, você percebe que a pessoa não está bem, você vê no rosto da pessoa que ela precisa de uma palavra de incentivo, de uma motivação, mas você a trata com indiferença. Muitos de nós apenas pegamos o nosso celular e ficamos ali, distraídos com feed de notícias fúteis que não alimentam nada em nossa vida, quando nós poderíamos dedicar 5 minutos de motivação a alguém, aumentando a fé, a esperança, dizendo a essa pessoa: espere o melhor, Deus tem o melhor, creia em Deus, confie em Deus. Palavras simples que mudam a vida de uma pessoa. Ser o sal da terra é fazer a diferença em momentos simples, é simplesmente mudar a maneira com que você pensa, com que você age, com que você fala. Meu irmão e minha irmã, não receba essa mensagem como algo passageiro, mas faça com que essa mensagem seja uma semente que faça você ressignificar a sua postura, faça você entender que em Cristo você é o sal, é você que tempera, é você que chega fazendo a diferença onde você está. Não importa se é no trabalho, se é na sua família, não importa se é entre os amigos, se é na escola, se é na faculdade, se é na igreja, não importa, seja o sal da terra. Você não tem que fazer por causa dos outros, você tem que fazer por quem Jesus te chamou para ser. Você precisa entender que não são as outras pessoas que vão definir quem você é. Quantas e quantas pessoas não são o sal da terra porque ficam esperando o posicionamento das outras pessoas? Quantas pessoas dizem exatamente assim: quando fulano mudar, eu mudo. Quando fulano fizer, eu faço. Se Beltrano levantar a mão, eu levanto. Se fulano der alguma palavra, eu também dou. Não, meu irmão e minha irmã. Jesus está chamando você para temperar. Jesus está chamando você para ser o sal da terra. Jesus está chamando você para fazer a diferença. Jesus não está falando para você: olha, se alguém fizer, você copia. Não. Ele está falando para você: você é o sal da terra. Não perca o seu sabor, porque se perder, será jogado fora como algo que não presta para mais nada. É importante que nós reavaliemos a nossa postura e começamos a observar o quanto nós estamos sendo influenciados pela indiferença que nos cerca. Quantos e quantos de nós não têm coragem de ajudar, mesmo vendo as pessoas sofrer? Quantos de nós ignora o sofrimento do nosso próximo? Perceba, existe na sua própria família pessoas precisando de ajuda, pessoas que muitas das vezes precisam de uma doação, de uma roupa, de um alimento. É um ato simples, não faz diferença para você. Às vezes você tem em casa, está sobrando e você não se compadece, você continua agindo com indiferença. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui como alguém que é superior a nenhum de vocês, muito pelo contrário, eu sou assim como vocês, alguém que precisa se esforçar para ser o sal da terra, mas nós todos precisamos entender que é o nosso posicionamento que faz a diferença, que é quando nós desejamos, sabe? Existem pessoas que eu vou falar uma coisa que acontece, às vezes acontece até comigo, e é uma coisa muito natural. Às vezes nós acordamos, estamos indispostos, nós não estamos muito bem, nós nem entendemos porque não estamos muito bem. Isso às vezes é espiritual, às vezes é físico. Nós estamos abatidos, estamos cabisbaixos, não temos energia o suficiente para fazer alguma coisa por outras pessoas. Mas nós devemos entender que em momentos como esse, nós devemos clamar a Deus, pedindo a Ele que nos fortaleça, para que nós tenhamos ânimo para ser o sal da terra. Quantas e quantas pessoas caminham cabisbaixas, não conseguem sequer dar um sorriso e por conta disso se apoiam nessa realidade. E ao invés de se levantar com coragem para ajudar o próximo, pedindo força a Deus, não, aceita o cenário, abaixa a cabeça e não entende que é o sal da terra. Quantas pessoas se acovardam mediante as situações que poderiam fazer a diferença, mas aceitam o cenário se colocando como vítimas e coitadas. Você não foi chamado a ser coitado. Em nenhum episódio dessa programação Quem é Você em Cristo eu disse que você é um coitado. Nenhum de nós somos coitados. Nós somos convidados a ser cabeça, a liderar, a ousar, a ter autoridade. Nós não fomos convidados a aceitar o cenário. Jesus diz claramente: transforme, renove o seu entendimento, transforme
conforme o seu entendimento, não se conforme com esse século, não se conforme com o ódio, com a indiferença, não se conforme com a dor, não se conforme com o cenário ruim que te cerca, mas verdadeiramente faça a diferença na vida daqueles que te cercam. É importante que você tenha coragem para ajudar, mesmo quando o inimigo disser a você, você não tem tempo, você não consegue, você é incapaz. Não acredite nessas mensagens. Acredite na palavra que diz que tudo você pode naquele que te fortalece. Se o Senhor colocar em seu coração que você deve ajudar alguém, você deve ajudar. Não pense nas impossibilidades. Seja bem objetivo com Deus. Você diga: Senhor, o Senhor conhece a minha realidade. O Senhor sabe se sou capaz ou não. Então provém aquilo que eu preciso para que eu possa ajudar aqueles que estão precisando. E em nome de Jesus, se posicione como sal da terra. Olha, nós devemos nos posicionar trocando toda a amargura da nossa alma pelo perdão. Quantos e quantos de nós somos cristãos, professamos a fé, buscamos mais e mais aprender a palavra do Senhor, mas ainda caminhamos com amargura no nosso coração? Quantos de nós ainda caminhamos espiritualmente? Escuta isso que eu vou te falar, nós somos conhecidos espiritualmente, o mundo espiritual nos vê, ele vê através da frequência que nós emanamos. O que isso significa, Inara? Significa que as suas emoções, ela atrai para você uma frequência divina ou uma frequência maligna, e quando você caminha amargurado e amargurada, você atrai coisas negativas para você. E o que é a amargura? A amargura é ressentir o erro do nosso próximo, é ressentir a falha de alguém lá atrás. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós não falhamos? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Devemos tirar do nosso coração toda a amargura, substituir esse ressentimento pelo perdão, olhar para o nosso próximo, entendendo que todos nós somos falhos e todos nós merecemos misericórdia. Somente assim o seu coração estará aberto para dar amor e ser verdadeiramente o sal da terra. Quando nós ressentimos, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, porque isso é uma coisa muito importante. Quando nós ressentimos uma dor passada, quando nós caminhamos amargurados, nós não conseguimos ser uma ferramenta de Deus, ser o sal, porque nós estamos tão aprisionados no ódio, na energia negativa, que não conseguimos ajudar o nosso próximo, que não conseguimos olhar para o nosso próximo com compaixão e amor. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Troque o ódio, a raiva pela paz, pela compaixão. Tenha compaixão daqueles que erraram. Entenda que essas pessoas erraram porque ainda não chegaram a expandir a consciência, ainda não conheceram a verdade, ainda precisam passar por um processo de crescimento e amadurecimento. Mas você já está aprendendo, você já avançou, você já sabe. Então tenha compaixão, tenha a maturidade de compreender que essas pessoas merecem misericórdia e não ódio, e seja o sal da terra, porque todos esses pensamentos ressignificados mudam o seu comportamento, mudam a sua postura, faz você emanar amor, compaixão, paz, ao invés de caminhar amargurado e amargurada, com ódio e ressentimento. Olha, é necessário que a gente comece a se observar, ver exatamente onde o Senhor está falando com a gente, ver exatamente onde nós devemos mudar, onde nós devemos ressignificar para caminhar dentro da vontade do Senhor. Ser o sal da terra não é simples, mas se nós buscarmos força no Senhor, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos alertar, Ele vai abrir os nossos olhos, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos ajudar naquilo que precisamos, e assim nós poderemos fazer a diferença na vida daqueles que nos cercam. Presta atenção. Existem muitos comportamentos que nós devemos trocar. Devemos parar de usar a nossa boca para ofender o nosso próximo. Devemos parar de insultar as pessoas e trocar isso por apoio, por elogio, por instrução. Se alguém fez alguma coisa errada diante de você, presta atenção nisso. Se seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, um servo, um funcionário, alguém que te cerca fez algo errado, não o ofenda, não o insulte, não o maltrate, mas instrua ele, mostre para ele como se faz da maneira certa, apoie essa pessoa, elogie essa pessoa, mostre para ela que ela pode aprender a maneira certa de agir, seja em alguma tarefa, seja no caráter, seja de maneira espiritual, que sejamos o sal da terra, que não insultemos o nosso próximo, que não sejamos algo negativo
negativo na vida do nosso próximo, mas que possamos semear sementes divinas de apoio, de elogio, de instrução, de gentileza. Olha, troque toda a indiferença por dar atenção àqueles que precisam. Troque a frieza por gentileza. Pare de ficar aprisionado num feed maligno de notícias e vídeos que roubam o seu tempo, que roubam a sua energia, que roubam de você a capacidade de fazer a diferença na vida do seu próximo. Seja útil, dedicando o seu tempo a ser o sal da terra. Escuta. Eu vou finalizar a mensagem. Eu sei que muitas das vezes nós até ficamos cansados de ouvir determinadas coisas, mas é porque o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer mostrar que nós podemos de fato fazer a diferença. Sabe, muitos de nós cobramos o nosso próximo. Quantos e quantos de nós cobramos apoio do nosso próximo e esquecemos que nós mesmos não estamos apoiando? Quantos e quantas pessoas eu já vi reclamando de um problema aos quais elas mesmas não se posicionaram para buscar a solução? Nós não devemos apontar o dedo, julgar o nosso próximo, mas devemos olhar para nós mesmos, o quanto nós estamos fazendo a diferença, o quanto nós estamos nos posicionando de uma maneira que ajude na circunstância, no cenário, naqueles que nos cercam. Nós devemos infinitamente mais entender que a palavra do Senhor é viva e que nós devemos ser a imagem de Cristo. Enquanto muitos zombam da fé, enquanto muitos ignoram a mensagem como essa, você deve ser a imagem de Cristo, que faz a diferença por onde você vai. E você pode me perguntar, Inara, mas como é que eu vou ressignificar tudo isso? Como é que eu vou mudar tudo isso? Eu quero dizer a você que você deve orar. Você deve pedir a Deus que te ensine. Você deve pedir a Deus que te inspire a ajudar o próximo. Você pode pedir a Deus que te capacite, que te mostre quem está precisando. Você pode pedir a Deus que te mande, que te ajude, a mudar os teus hábitos. Você pode pedir a Deus que te ajude provendo o que você precisa para ajudar o próximo. Mas não fique com as mãos cruzadas. Não fique exatamente como Jesus disse aqui, como um sal que perdeu o seu sabor. Mas seja verdadeiramente o sal da terra, se posicionando como quem você é em Cristo. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti que em nome de Jesus vá de encontro a ela. Senhor, que essa pessoa possa a partir desse momento tomar posse dessa semente, produzindo novos frutos. Ajude essa pessoa, Senhor, a enxergar quais os comportamentos ela deve mudar. Faça uma limpeza espiritual arrancando todo o desânimo, toda a opressão maligna, todo espírito de preguiça, todo espírito de incapacidade, toda ação maligna que quer neutralizar essa pessoa. Que em nome de Jesus o Senhor possa inspirá-la, que o Senhor possa ajudá-la a mudar os hábitos, que o Senhor possa levantá-la como uma grande servo dos céus. Que essa pessoa possa se tornar o sal da terra, que possa fazer a diferença na vida das pessoas, sendo sua imagem e semelhança, Jesus. Que essa pessoa possa te representar, te honrar em suas ações. Que essa pessoa possa começar a agir exatamente como o Senhor nos manda agir, que ela dê amor ao próximo, que ela tenha compaixão pelo próximo, que ela seja mais gentil e atenciosa, que ela elogie, que ela apoie, que ela aumente a fé, que ela possa ser uma pessoa que dê amor ao próximo, que em nome de Jesus, a partir desse momento, ela faça a diferença na vida daqueles que a cercam. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Essa é mais uma mensagem contida na nossa programação especial Quem é Você em Cristo. Se você não ouviu todas as mensagens ainda, acompanhe cada uma delas. É uma programação de 21 dias para edificar a sua alma, fortalecer a sua fé e fazer com que você caminhe sendo quem Cristo te chamou para ser. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.